Glória a Deus. Cristo, a graça e a verdade, por Marcos Girão. Agradecemos sempre a todos pela parceria, pela amizade, pelo carinho, pela atenção de todos vocês que amam a palavra de Deus. Cristo é a palavra, Cristo é a graça, Cristo é a graça e a verdade. Amém? Oremos. No nome de Jesus Cristo. Eterno Deus, nós te agradecemos neste momento, nos dá essa grata oportunidade de estar juntos com os nossos amigos neste canal, para sermos um transmissor do Evangelho de Jesus Cristo. E através da transmissão do Evangelho de Cristo possamos alcançar a mente, os corações, a vida, e possamos de alguma forma edificar a casa das pessoas, as famílias, homens, mulheres, crianças, todos aqueles que com a mente e o coração abertos possam receber a palavra que é testificada pelo Espírito Santo. Em nome de Jesus, nos ajuda nesta empreitada, hoje e sempre. Amém. Vamos fazer uma leitura hoje da palavra aqui no Evangelho de Lucas. Lucas, a partir do capítulo 9, Lucas 10, a partir do verso 17. A mensagem hoje é uma mensagem rica e é uma mensagem reflexiva sobre graça. Aqui nós procuramos trazer essa proposta, o entendimento da graça, o entendimento de Cristo, que nós vivemos pela graça. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de homens nem de obras, para que ninguém se glorie. Então, dentro do meu entendimento, dentro daquilo que eu acredito, dentro das minhas limitações, mas eu sempre tenho repetido, eu tenho alguma experiência, eu tenho buscado aprender, e no caminho a gente é assim, a gente busca, a gente tenta crescer e a gente tenta dar frutos, e no caminho a gente não está isento de responsabilidades, porque levamos um nome santo. E dia a dia a gente tem que crescer na graça e no conhecimento, aprendendo, né? Aprendendo com o Mestre, com Cristo. Se nós assim nos entendemos como seus discípulos, como sua igreja, como seu corpo. Amém? Então, que Deus nos derrame da sua graça. O bom samaritano. Louvado seja Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 10, a partir do verso 17, diz assim: o regresso dos 70. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Continuando, versículo 21. Jesus, o Salvador dos humildes. Naquela hora exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado.
Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho, senão o Pai. E também ninguém sabe quem é o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. E voltando-se para os seus discípulos, disse-lhes particularmente: Bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vós vedes. Pois eu vos afirmo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não o ouviram. O bom samaritano, verso 25. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhes perguntou: Que está escrito na lei? Como o interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhes disse: Respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhes roubarem e lhes causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o também, passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, chegando-se, penzou-lhes os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e, colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos sacerdotes? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: Vai e procede tu de igual modo. Amém? Quem é o meu próximo? E eu sou o próximo de quem? É uma boa reflexão. No mundo de muita informação, de muita aproximação pela tecnologia, pelas redes sociais, mas, por outro lado, de um distanciamento absurdo, o aumento da indiferença, o aumento da distância, da troca de informações, da comunicação de vidas entre as pessoas, da gente comunicar mais o que a gente vive, o que a gente sente, a gente viver mais a vida com o próximo, porque a nossa maior conquista são os nossos relacionamentos. Como é difícil no mundo hoje a gente desenvolver relacionamentos sinceros, verdadeiros, aprender uns com os outros, lavar os pés uns dos outros. É isso, crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, porque a graça, acima de tudo, ela vem nos chamar o quê? Para um relacionamento. Aqui está dizendo, o maior mandamento: amarás a Deus sobre todas as coisas, relacionamento com Deus. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo, relacionamento com o próximo. E amarás a ti mesmo. Então, essa construção relacional é graça. O nosso maior tesouro é a graça. O nosso maior tesouro são os nossos relacionamentos, começando com Deus. Porque hoje vivemos tão empobrecidos socialmente? Porque hoje, mais do que nunca, tanto distanciamento, tanta frieza,
tanta mornidão, tanta indiferença, tanto distanciamento, apesar de estarmos bem próximos uns dos outros pelas redes sociais? Porque não conseguimos. Nós somos muito deficientes em sentir, em ouvir, em aprender, em renunciar, em perdoar, olhar nos olhos, abraçar, tocar. Vivemos um momento realmente difícil. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Amém? Então, a gente poder aquecer o nosso relacionamento com Deus, se aproximar mais dele, se aproximar mais de Deus, buscar mais a Deus, colocar ele em primeiro lugar, que a gente, recebendo dele, que ele é a fonte, só ele tem a palavra de vida eterna, a gente pode ir em direção das pessoas cheio de Deus. Isso tem faltado muito na nossa vida. Mas, com Jesus sempre tem um mais. Sempre. Daqui para trás, a gente toma como aprendizado. Mas daqui para frente, a gente pode mudar. Arrepender-se é isso, mudar de direção. É se encher-se da graça, reconhecer que precisa crescer, que precisa aprender, que precisa amar, que precisa perdoar, que precisa servir, que precisa do próximo, que precisa de Deus e do próximo. Porque quando você entende isso, você está se voltando com um amor extraordinário para você mesmo. Você está se valorizando. Quando você consegue ir na direção de Deus e do próximo, você está se enriquecendo e ao mesmo isso também é uma forma de amar-se, uma forma de demonstrar amor por si próprio, porque quando nas coisas do reino, nas coisas de Deus, tudo que a gente faz em direção a Deus e ao próximo volta para nós. Então é isso. A reflexão é hoje, passa por isso. Quem é o meu próximo? Eu sou o próximo de quem? Então, que nós possamos hoje ir na direção de Deus, na direção do próximo e abraçar esse tesouro. Nossas maiores conquistas são as conquistas que a gente faz construindo uma história com as pessoas, construindo uma família, construindo relacionamentos sadios, aprendendo, crescendo, se doando, também tendo graça para receber, porque a graça é assim, uma hora você é chamado a manifestar a graça, nós vamos ver aqui nessa mensagem, e outra hora você está caído e precisa receber a graça, precisa ser alcançado pela graça, precisa ser alcançado pela misericórdia. Então aqui no Evangelho de Lucas, o médico Lucas, escreveu esse evangelho cerca de 60 AD, 70 AD, né? Eu não tenho muita precisão, não tenho muito conhecimento, muita teologia, né? Mas diz que ele escreveu esse livro, ele era médico, e o Evangelho de Lucas, ele se diferencia pelos detalhes em relação à sensibilidade humana, à sensibilidade feminina, o ministério das mulheres, ele fala da infância de Jesus, a submissão de Jesus à autoridade do pai e da mãe, Jesus crescendo na graça e no conhecimento, Jesus no templo ensinando e aprendendo. Ele fala da questão a humanidade. Esse evangelho, ele exalta muito a questão humana, o Jesus 100% homem, o Jesus 100% que se identifica com as dores humanas, que se identifica com a viúva de Naim, que traz essa passagem do bom samaritano. É um evangelho bem diferenciado, que detalhes, tem coisas na crucificação, detalhes, né? Então, a gente aprende muito. E aqui eu queria me ater a essa questão aqui da passagem do bom samaritano. Porque Jesus, veja aqui, louvado seja Deus.
a gente vê aqui na leitura do livro que Jesus designou os 70 para ir pregar o evangelho, deu a eles autoridades para fazerem curas, milagres, maravilhas para evangelizar. E quando eles voltam cheios de alegria. Jesus fala que eles deviam se alegrar mais por o nome deles estar escrito no livro da vida. Porque quando Jesus chama o homem para fazer uma grande obra, mas o maior milagre que existe hoje é a salvação. É a vida eterna, que hoje é tão pouco pregado nas igrejas. As igrejas focam muito em milagres para esta vida, que não é errado também, porque quem está doente quer ser curado. Entendeu? Quem está oprimido quer ser liberto. Jesus veio para isso também, para libertar os cativos, os oprimidos, os doentes. E se a gente pode ser um instrumento para isso, amém, que façamos isso com alegria, com graça, com poder, com humildade, com o temor do Senhor, mas sabendo sempre que tudo passará, mas as minhas palavras não passarão, porque a salvação é quem permanece. A salvação, a vida eterna, que é o mais importante. E tudo isso está na pessoa de Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E aqui, quando os homens chegam alegres e falando, né, da missão deles, Jesus falou que via Satanás cair como um raio. E acontece o quê? Jesus se alegra e dá graças ao Pai porque ocultou essas coisas dos sábios e entendidos e as revelou aos pequeninos. E nesse momento a palavra mostra o quê? Um intérprete da lei, um doutor da lei, um teólogo, um religioso, se aproxima de Jesus e diz o quê? Eis que um certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Uma pergunta, não é isso? Uma pergunta para o mestre com uma intenção dolosa, uma intenção no coração maldosa, talvez com ciúme, porque Jesus já tinha acabado de dizer, olha, te dou graças, Senhor, porque eu toco tarde dos grandes e as revelaste aos pequeninos. No reino dos céus, você tem que se fazer pequenino. No reino do céu, toda a graça, todo o poder, toda a honra, toda a glória é do Senhor. Não é a sua posição religiosa, sua posição catedrática, sua posição filosófica, sua posição empresarial. Não é isso que te faz grande diante de Deus. Mas a palavra de Deus diz que aquele que quiser se exaltar será humilhado, e o que se humilhar será exaltado. Então Jesus oculta dos grandes, dos que se acham que são alguma coisa, que sabem alguma coisa, que tem alguma coisa, e revela aos pequeninos. E este homem, como doutor da lei, que deveria ser aquele que tem o conhecimento, que tem a espiritualidade, ele se aproxima de Jesus, ele podendo se aproximar de Jesus numa posição amigável, de diálogo, de sabedoria, de conhecimento, como assim deve ser uma pessoa que tem conhecimento, que tem sabedoria, que tem entendimento espiritual, se aproxima de Jesus com inveja, com rancor, com ódio, e faz uma pergunta dolosa, com intenção dolosa. A pergunta é até boa. Ele pergunta que farei para herdar a vida eterna? Eu acabei de falar aqui que o importante é a vida eterna. Então ele faz essa pergunta, uma pergunta boa, inteligente, mas uma intenção maligna. Ele queria o que diz aqui, ó, que o intuito de pôr Jesus à prova. Toda a narrativa de todos os evangelhos, Jesus é perseguido. E nós, aqueles que levamos esse nome, essa responsabilidade, também seremos perseguidos. Seremos perseguidos porque o mundo vai na contramão das coisas do evangelho. O mundo que a gente vive, o mundo como cosmo, como pessoas, como sociedade, muitos rejeitam o evangelho. Eu também já rejeitei. Mas graças a Deus que um dia raiou sobre a minha mente, o meu coração estava aberto e a semente da palavra, alguém foi um instrumento de Deus e eu me rendi à palavra, me rendi à verdade, me rendi a Cristo e estou aqui. Então que você também, que se você tem uma resistência, se você tem uma vivência, uma experiência, um entendimento diferente, não resista a Deus, não resista à salvação, não resista à eternidade.
Se você vai em direção das coisas de Deus, das coisas de Cristo, do Evangelho, vá como pequeno, vá como humilde, abra o teu coração. Olha, uma vez um amigo, sempre que eu pregava o Evangelho, ele ficava quebrantado para ele. Mas tinha dias que eu chegava lá, ele estava meio rebelde, ele sempre falava de macaco, falava de evolução, falava disso, falava daquilo. E um dia eu falei assim para ele, olha, irmão, se você ficar procurando macaco, você vai encontrar macaco. Mas se você procurar Deus, você vai encontrar Deus. Então procura Deus, procura a vida, procura a esperança, procura a salvação. Não fica procurando coisas que não têm consistência, que não têm alicerce, que não se firmam, que não enchem o teu coração, a tua mente, que não te alegram, que não te confortam, que não te fortalecem para seguir adiante nesse mundo tão difícil, nesse mundo de oposição ao Evangelho, de oposição à família, de oposição a Deus. Nós vivemos um momento de grande perseguição, de grandes desafios para a igreja, mas estamos firmados na rocha. E aquele que começou a boa obra, ele é fiel para completar. Amém? Então este homem se aproxima e Jesus responde como a ele. Se ele era tão entendido da lei, diz aqui que ele era intérprete da lei, Jesus usa a lei. Jesus diz, olha, o que está escrito na lei? Como tu interpretas? É isso? Aí ele responde bem, olha, amarás a Deus sobre todas as coisas, é o teu próximo como a ti mesmo. Jesus diz, olha, faze isto e viverás. Então ele vai e faz uma nova pergunta, e quem é o meu próximo? É um questionamento interessante, porque remonta para aquilo que eu falei, da questão da graça, dos relacionamentos. Aí Jesus foi explicar para ele quem é o próximo. Aí Jesus fala o quê? Aleluia. Jesus responde como? Olha, Jesus fala que vinha, não é isso? Olha, como é aqui que diz assim, ó. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mão de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhes causarem muitos ferimentos, retiraram-se deixando-o semi-morto. Olha aí. Jesus fala do salteador. Depois Jesus fala, casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e vendo, passou de largo. Semelhantemente um levita descia por aquele lugar e vendo, também passou de largo. Depois Jesus fala do bom samaritano. Certo samaritano que o seguia seu caminho, passou-lhe perto e vendo, compadeceu-se dele e chegando-se, pesou-lhe os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho, colocando-o sobre o próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo, cuida dos homens e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse, vai e procede de igual modo. Olha aí, Jesus uma vez repreendeu os homens e disse assim, olha, vocês dão o dízimo do endro, do cominho e da hortelã e negligenciais o mais importante da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Então a graça, que é Cristo, ela vem manifestar o quê? Justiça, misericórdia, fé, perdão. Está falando o quê? Como é que o bom samaritano procedeu aqui? O bom samaritano se aproximou, cuidou, se preocupou, investiu. Entendeu? No próximo, no ser humano. Investir no reino de Deus. Quando nós investimos no próximo, estamos investindo no reino de Deus. Quando nós fazemos ao próximo, estamos fazendo a Deus. Entendeu? E foi isso que o bom samaritano fez. Olha. Relacionamento. Um só tinha o interesse, o salteador, de tirar, de ferir, de roubar. O outro passou de largo, era religioso, estava muito preocupado, estava ali casualmente, não estava fora do ambiente. E estava passando ali casualmente, fortuitamente, estava no lugar certo, na hora certa, mas se comportou de forma errada, porque ele primeiro enxergou a sua posição. Passou de lá, fez de conta que não viu. Muitas vezes na nossa vida, na hora que precisava, aquele homem estava caído, precisando ser alcançado por graça. Muitas vezes na nossa vida, o Senhor nos coloca num lugar, num momento, numa situação, para a gente manifestar a graça para alguém, e a gente fere.
que a gente rouba a oportunidade das pessoas, o sonho das pessoas, a alegria das pessoas, o que as pessoas têm de melhor, os sentimentos, a confiança. O outro se preocupou mais na questão religiosa, na posição, passou de lá, foi indiferente, fez de conta que não tinha visto. A hora da graça ser manifesta, por isso que ele pergunta, quem é o meu próximo? Por isso que eu perguntei aqui, deixei a reflexão, que eu sou o próximo de quem e quem é o meu próximo? Porque existe um momento que você tem que ser o próximo de alguém e alguém tem que ser próximo para você, porque em muitas situações Deus te chama para manifestar graça, porque você está em condições disso. E em muitas situações você está caído, está precisando de graça. Tem um ditado que diz assim, me ame quando eu menos mereço, porque é quando eu mais preciso. Né? Muitas vezes você vai ler esse texto do Bom Samaritano e você nunca enxerga que você é um salteador, nunca enxerga que você é o levita ou o sacerdote, mas você sempre se enxerga que você é o bom samaritano. Mas eu queria chamar a atenção, se enxergue em algum momento dentro dessa mensagem naquele que está caído. Quantas vezes nós estamos caídos? Quantas vezes nós estamos precisando de alcançar graça, de que alguém seja o nosso próximo? Porque a vida é assim. Jesus, quando ele chamou os discípulos e lavou os pés, ele lavou os pés. Pedro disse, não poderei lavar os meus pés. Se eu não lavar os pés, não tem parte comigo. Jesus estava dizendo, ó, na caminhada vocês vão sujar os pés. Vocês já estão limpos pela palavra, mas na caminhada, no caminho que é estreito, vai haver problemas, vai haver dificuldade de relacionamento, vai haver desafios, vai haver desentendimento, vai haver erros, uns vão errar uns com os outros, mas temos que aprender a lavar os pés uns dos outros. A graça é assim, uma hora você precisa dela, uma hora você recebe ela. Nós já fomos alcançados pela graça maior de Cristo. Porque Deus amou o mundo de tal forma que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, esse perdão na cruz do Calvário, você já foi alcançado por ele, foi para o mundo todo. Todos aqueles que crerem recebem e vivem debaixo dessa graça. Então, os misericordiosos alcançarão misericórdia. Jesus repreendeu, ó, vocês dão o entre do dízimo, do cominho, da hortelã e negligenciais o mais importante da lei, a misericórdia, a justiça e a fé. Então, hipocrisia. Olha, uma vez aconteceu um episódio comigo. Eu era co-pastor de uma igreja e nasci na fé nessa igreja. Entrei e saí em paz, não tenho, graças a Deus, toda a minha experiência dentro do Evangelho com relação a relacionamento com as pessoas, onde eu as encontro e elas me veem, a gente se abraça, a gente se alegra um com a presença do outro, porque o Evangelho é essa construção de relacionamentos em graça. E graças a Deus eu posso dar esse bom testemunho, que todos aonde eu passei no caminho, não é isso? Direcionado pelo Espírito Santo, o chamado de Deus na minha vida, houve avivamento, houve relacionamento, houve crescimento. E um dia eu era co-pastor da igreja e uma irmã chegou aqui no meu portão da minha casa desesperada, que tinha uma pessoa que tinha levado várias pedradas na cabeça, estava muito ferido, precisando de socorro. E eu rapidamente fui com a irmã, passamos pela igreja para chamar as irmãs que estavam lá ensaiando o coral para o louvor de domingo. E quando eu cheguei para falar com a líder da irmã, eu como co-pastor da igreja, chamei a irmã, que era líder do coral, para que todo o grupo fosse conosco lá, com eu e a irmã, lá na casa desse jovem, dessa pessoa que estava ferida. Como essa situação aqui desse homem que estava nesse caminho de Jerusalém a Jericó. Então, a irmã-chefe do grupo se negou a ir conosco, fazer a visita lá, o socorro a essa pessoa que estava ferida. Então, muitos de nós fazemos assim. Achamos mais importante a questão da aparência, o som, o piso, as paredes, o ar-condicionado. Eu tive uma experiência em outra igreja, que a igreja, enquanto não botava o piso, os irmãos estavam, entendeu? Era um desespero por este piso da igreja, né? E eu percebi, na hora que a igreja conseguiu reunir recursos para fazer aquele piso,
Estávamos lá botando o piso na igreja, todo mundo trabalhando, e eu percebi que alguns irmãos não falavam uns com os outros, não davam paz do Senhor uns para os outros. Então, esse evangelho não é o evangelho do próximo, do bom samaritano, de Jesus Cristo. Porque se eu estou preocupado com as matérias, as coisas materiais, a aparência das coisas, e o meu evangelho é pobre de relacionamento, então eu não entendi a graça, não entendi a cruz. Quem não perdoa, não perdoar é negar a cruz, porque você foi alcançado pelo perdão de Cristo. Então, a igreja, existe muito essas questões, às vezes sobrecarregado com obras, com coisas, e você não conhece nem o irmão que senta do teu lado. Então, às vezes, numa rua, no caminho, não dá paz para o irmão que é de outra denominação. Se amarmos só os que nos fazem bem, se nós amarmos só os que gostamos, os que fazem o que a gente quer, que pensa como a gente pensa. Hoje o país polarizado dentro de uma política, porque não conseguimos dialogar, não conseguimos chegar ao entendimento por questões políticas. Olha, a razão está sempre no meio de tudo. As partes sempre estão buscando a razão. Mas eu coloco uma coisa que é superior à razão. É o amor. O amor primeiro, a razão depois. Existe um ditado que diz assim, olha, amar as pessoas é mais importante do que ter razão. Se a gente ama primeiro, depois a gente encontra a razão. Mas se a gente fica no nós, eles, nós, dividindo, olha, a palavra de Deus diz que nenhum reino dividido contra si prosperará. Nenhuma casa dividida contra si prosperará. Então, tem um salmo que diz assim, quão bom e suave é que os irmãos tenham comunhão. O grande avivamento na igreja, se você quer ver um avivamento na igreja, não é uma igreja lotada, não é uma igreja de muita cura, muito milagre, não é uma igreja de muita beleza, não é uma igreja de muita formalidade. Se você quer ver uma igreja avivada, e quando eu falo igreja, não só geograficamente, mas pessoas. É quando você vê comunhão, quando você vê paz, quando você vê sabedoria, quando você vê renúncia, quando você vê frutos do Espírito Santo. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Senhor, mas nós não fizemos muita cura, muito milagre, não fizemos muita coisa no teu nome. Apartai de mim, vós os que praticais iniquidade, nem vos conheço. Então, tem uma passagem também que diz assim, olha, se tu vai entregar a tua oferta e teu irmão tem alguma coisa contra ti, antes de entregar a tua oferta, vai e reconcilia-te imediatamente com o teu irmão. Então, o ministério de Cristo, o ministério da cruz, é de reconciliação, é de perdão, é de relacionamento, é de graça. E seguindo aqui na mensagem. Conclusão, vamos concluir a mensagem porque já passou até do tempo que eu procuro me estender pouco nas mensagens para lançar no YouTube, mas acontece. Conclusão, não é uma questão de dia, de hora, de lugar, de posição, de condição. É entender a graça, é se identificar, se colocar no lugar do outro, é usar de misericórdia. A verdadeira missão, a verdadeira evangelização, a verdadeira pregação são nossas experiências com o próximo. E as experiências com o próximo, elas passam por perdão, porque uma hora você vai perdoar, vai precisar de ser perdoado. Passa por misericórdia, porque uma hora você está forte, outra hora você está fraco. Passa por graça, porque uma hora você tem que dar, uma hora você tem que receber. Isso você vai construindo uma história, você vai construindo colunas. Construir relacionamentos é construir igrejas, construir relacionamentos é construir família, construir relacionamentos é construir amigos, construir relacionamentos é construir vida. Amarás a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus respondeu ao homem. Ele perguntou, e quem é o meu próximo? Jesus respondeu, teu próximo é o teu próximo. É aquele que está ao teu alcance dos teus olhos, da tua boca, da tua mente, dos teus braços, dos teus pés, das tuas palavras. É o que está precisando.
Esse é o teu próximo, entendeu? Às vezes você vai fazer uma missão no outro lado do mundo e eu te pergunto, essas pessoas que você foi levar uma cesta básica lá no sertão e você voltou, deixou lá a cesta, a sua intenção foi ótima. Mas qual foi o relacionamento que foi desenvolvido aí? Como você sabe o nome pelo menos de uma dessas pessoas? Então, o próximo é o próximo. Porque na medida que vai se ligando um com o outro, o que está mais próximo, vai se alcançar o mundo inteiro. E de por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, começando por Jerusalém. Não é isso? Judéia. Olha aí, é um círculo que ele vai se ampliando. Começa em casa. A primeira igreja é a sua casa, é a sua família. Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, é uma pequena semente que vai se espalhando. Muitas vezes nós entendemos missões de forma errada. Queremos fazer missões longe e não fala com o vizinho. E está brigado com a esposa. Entendeu? Missão começa. Ela começa lá no centro e ela vai Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então a missão ela tem que ser uma missão, ela tem que ter mais dinâmica, ela tem que ser mais rica. Entendeu? Ela tem que ser mais abrangente, ela tem que alcançar mais o sentimento das pessoas. Se você for hoje, que é uma realidade dentro do nosso país, muita gente morando em ruas. Se você for, muita gente vai lá, deixa um pão, deixa uma comida, não é errado não, isso sim, está também no Evangelho. Mas essas pessoas, a maioria estão na rua porque estão feridas. Estão feridas. Aí, precisando de serem curadas na alma, na mente, no coração. Isso leva tempo. Isso leva olho no olho, é uma questão de relacionamento, de abrir a mente, de evangelho, a palavra que esmiuça a pen, a palavra que penetra para dividir a alma, intenções do coração, a palavra que liberta, que tira essas pessoas da dependência, da mendicância, da autocomiseração. Então, o maior mandamento fala de relacionamento. Cristo, a graça, relacionamento. O perdão de Deus, o verbo se manifestou, relacionamento. E nós, enquanto seres humanos aqui na Terra, a gente tem que acordar para isso. Porque cada dia mais as pessoas se dividem politicamente, se dividem emocionalmente, muito próximos nas redes sociais, mas muito distantes no amor, na graça, no perdão. Muita aparência e pouca verdade, pouco sentimento, pouco coração. Então a verdadeira missão, a verdadeira evangelismo, a verdadeira pregação são nossas experiências com o próximo. Graças a Deus eu posso falar na minha vida que as minhas experiências com o meu próximo são boas. Eu não tenho inimigos. Eu só tenho irmãos e irmãs em Cristo. Na minha família, graças a Deus, eu tenho paz. Amo a todos e sei que sou amado dentro da minha casa, com os meus filhos, meu filho, as minhas filhas, a minha neta, com a minha esposa. E eles têm me compreendido porque também eu sou sujeito a falhas, um temperamento às vezes difícil, emoção, né? Mas uma coisa eu busco e a acharei, que está cada dia mais perto de Cristo, querendo aprender dele, reconhecendo que preciso cada dia aprender dele, crescer na presença dele, sabendo que uma hora eu vou precisar manifestar graça para a vida de alguém, mas também, em muitas horas, eu vou estar aqui como aquele homem caído, precisando de um bom samaritano. Que esse bom samaritano seja você, que tenha muita graça para amar, para perdoar, para servir. E para fechar, não é isso? O mundo não te vê, muitas vezes, o mundo não te vê. Muitas vezes as pessoas não se importam com você, com o que você sente, com quem você é, com a tua história. Muitos não te amam, muitos te julgam,
Somos assim, o mundo é assim. Mas mesmo nós sendo assim, Jesus Cristo se deu por nós, pelo mundo. Mesmo sendo nós pecadores, nos amou. E assim nós que estamos em Cristo também temos que amar o mundo. Fazer a diferença no mundo. Porque Cristo, ele te vê, Cristo, ele se importa com você e Cristo, ele te ama. Jesus te ama. Hoje, sempre, ele vai te amar. Sempre te amou. Por isso que você está ouvindo essa palavra hoje, porque Jesus te ama. Ele sempre te amou, ele te conhece, se importa contigo, se identifica com as tuas dores, com as tuas alegrias, quer o melhor para você, deu o melhor para você, que ele se deu a si mesmo. E ele quer continuar caminhando com você nessa jornada. Uma jornada de graça, crescendo e aprendendo na graça de Jesus Cristo. Pai, eu te agradeço por esta palavra. Que o Senhor nos conceda a graça mais uma vez. E que cada pessoa que está ouvindo esse vídeo, que se estendeu um pouco no tempo, mas que todos aqueles que amam a palavra possam parar um pouco no tempo para ouvir a palavra de Deus, a palavra de vida eterna, a palavra de Cristo, a palavra de salvação, a graça. Porque hoje a gente tem tanto tempo para tanta coisa que não edifica. Eu também na minha vida já perdi tanto tempo com coisas que não edificam, mas hoje eu quero aproveitar meu tempo aqui com vocês, transmitindo o Evangelho, a minha experiência no Evangelho. Tenho muitas experiências para compartilhar com meus irmãos. A minha vida dentro do Evangelho é uma vida de muitas experiências, de dores, de sofrimento, de abalos, de desafios, de pancadas. Mas até aqui nos ajudou o Senhor. Mas também tem a outra parte melhor. O Senhor me deu uma família maravilhosa. O Senhor me deu a sua graça, o seu amor, o seu perdão. O Senhor tem me sustentado até aqui. E eu estou completo nele, realizado nele. O Senhor tem me dado coisas que não se medem por dinheiro, nem por aparência. Que as melhores e mais belas coisas da vida não se pode ver nem sentir, mas são as que nós levamos no nosso coração. E eu tenho, graças a Deus, o Senhor tem me dado riquezas incomensuráveis. Eu louvo a Deus por Jesus Cristo. Eu louvo a Deus por estar aqui, sendo esse instrumento que compartilha o Evangelho para você. Que o Evangelho tem que ser pregado. O Evangelho é cura. O Evangelho é comunhão. O Evangelho é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Amém? Louvado seja Deus.